Vamos ler Mateus capítulo 3, a partir do versículo 1 até o verso 12. Verso 1 está escrito: E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é anunciado pelo profeta Isaías, que disse: Voz do que clama do deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha a sua veste de pele de camelos e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhoto e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judeia e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhe: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumai de vós mesmos, dizendo: temo por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filho a Abraão. Verso 10: E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortado e lançado no fogo. Verso 11: E eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Verso 12: E em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Louvado seja Deus. Quero pregar aqui sobre o tema a ira de Deus, os dois batismos. Amados e queridos, preste bem atenção. A mensagem de João Batista é uma mensagem de juízo. É uma mensagem que traz a condenação ou a salvação para a humanidade. Ou seja, é uma mensagem de juízo. Nós vemos no versículo 8: Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. João Batista, primo de Jesus, veio adiante do Senhor, trazendo a mensagem do reino dos céus, e a sua pregação era: arrependei-vos, arrependei-vos. A mensagem de João Batista era arrependimento. O arrependimento é que produz o novo nascimento. É através do arrependimento que vai se produzir, que vai se iniciar, que se começa a iniciar um avivamento para uma grande transformação e regeneração pelo poder de Deus. Então, aqui fala de dois batismos: o batismo com o Espírito Santo e o batismo com fogo, que nunca se apagará. Se a mensagem é de juízo e não havendo o arrependimento, se nós não se arrependermos, o que é que vai acontecer com todos aqueles que não se arrepender? Será lançado no lago de fogo e enxofre, que é a condenação eterna, onde o fogo nunca se apagará. Então os dois batismos aqui estão se referindo a um primeiro grupo, que é o grupo daqueles que se arrependerão e serão batizados com o Espírito Santo e entrarão no reino da sua glória. O segundo grupo é aqueles que não se submetem por não se arrepender às doutrinas de Cristo e serão batizados com fogo que nunca se apagará, que é o juízo eterno. Vamos entender aqui esses dois grupos para nós melhor compreender o que está dizendo aqui sobre o batismo com o Espírito Santo e o batismo com fogo que nunca se apagará. João Batista está pregando aqui. Veja o primeiro grupo, o grupo que vinha de Jerusalém, das redondezas, e ali no Jordão se batizava confessando os seus pecados. Esse é o primeiro grupo. O segundo grupo, versículo 17, está escrito: E vendo eles muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhe: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Por que João Batista está falando isso para os fariseus e doutores da lei? Preste bem atenção. Lucas capítulo 7, o versículo 29 e 30, está escrito assim. Lucas capítulo 7, versículo 29 e 30. E todo o povo que ouvia
e os publicanos, tendo sido batizados com o batismo de João, justificaram a Deus. Versículo 30. Mas os fariseus, doutores da lei, rejeitaram os conselhos de Deus contra si mesmo, não tendo sido batizado por eles. Então nós vemos aqui o cumprimento e o não cumprimento de Lucas capítulo 16, o versículo 16. Aquele que crer e for batizado será salvo. Esse é o primeiro grupo. E aquele que não crer será condenado. Esse é o segundo grupo. É a mesma coisa aqui. Aqui nós vemos os fariseus, doutores da lei, que estavam ali presentes em Mateus capítulo 3. Esses são o grupo que João se dirigiu, raça de víbora. Quem vos ensinou a fugir da ira futura? A ira de Deus é o julgamento de Deus sobre todos os pecadores, todos os perdidos, por não se submeterem aos mandamentos, ao sacrifício do seu Filho, cujo propósito morreu para salvar a humanidade. Então você vê aqui esses dois grupos. Um grupo que é batizado com o Espírito Santo e outro grupo que é batizado com fogo que nunca se apagará. Os dois batismos. Os dois batismos. Lucas capítulo 7, versículo 29 e 30, são os mesmos que está em Mateus capítulo 3, o versículo 5. Quero voltar lá com os irmãos. O versículo 5. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. Versículo 6. E era por ele batizado no rio Jordão, confessando os seus pecados. Esse é o grupo onde está incluído os publicanos e muitos outros que se batizaram com o batismo de João, como a gente acabou de ler no capítulo 7 de Lucas, o versículo 29. Os publicanos justificaram a Deus, tendo sido batizado por ele. Mas no versículo 30, mas os fariseus, doutores da lei, rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmo, não tendo sido batizado por ele, ou seja, por João Batista. Esse é os dois grupos. O grupo que se batizou, esse é o grupo que recebe o dom do Espírito Santo. Vamos comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, versículo 38. Está escrito: e disse-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Três coisas nós vemos aqui. Primeiro, o arrependimento. É necessário o arrependimento. E o que é que significa arrependimento? 28:13, provérbio está escrito: aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aqueles que a confessa e a deixa alcançará misericórdia. Transgressão é o pecado, é transgredir a lei. Quando transgredir uma palavra, não obedecer uma palavra, estamos em pecado. Mas quando confessamos a Deus os nossos pecados, nós alcançamos misericórdia e deixamos a prática do velho homem, nós vamos alcançar misericórdia. Confessar e deixar. Confessar e deixar de beber, confessar e deixar de mentir, confessar e deixar de se prostituir, confessar e deixar todo engano, tudo aquilo que é contrário à sã doutrina, alcançará misericórdia. Isso é arrependimento. Então nós vemos aqui o grupo que é batizado com o Espírito Santo. Qual é esse grupo que João está falando em Mateus capítulo 3, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38. Arrependei-vos, primeiro arrependimento, e sejam batizados em nome de Jesus Cristo. É no nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. O batismo, é necessário o batismo, porque está confessando diante da igreja, diante do céu, está confessando que está sendo sepultado para um homem velho, pecador, e vai ressurgir, vai ressuscitar um homem novo em Cristo Jesus, para viver segundo a justiça de Deus, ou seja, o cumprimento da sua palavra, viver da palavra. Terceiro, recebereis o dom do Espírito Santo. Ou seja, esse vai ser selado, é o grupo dos selados, é o grupo daqueles que são batizados com o Espírito Santo. 2, Atos dos Apóstolos, versículo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Foram batizados com o Espírito Santo de Deus. Vamos ver o outro grupo. Louvado seja o nosso Deus. Esse outro grupo, por não se arrepender, receberá outro batismo. E por quê? Receberá a ira de Deus. Romanos capítulo 2, a partir do versículo 6, está escrito:
o qual recompensará cada um segundo as suas obras. Versículo 7, a saber a vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem procura glória e honra e incorrupção. Versículo 8, mas indignação e ira aos que são contenciosos e desobediente à verdade e obediente à iniquidade. Esse receberão a ira de Deus, que é descrito aqui nesse texto que nós acabamos de ler. Nós podemos ler ainda sobre a ira de Deus, Apocalipse capítulo 15, versículo 1, está escrito assim: e vi outro grande admirável sinal no céu, 7 anjos que tinha as 7 últimas pragas, porque nelas é consumado a ira de Deus. A ira de Deus sobre todos os pecadores que não se arrependeram. E, por último, após o milênio, no final do milênio, serão batizados com fogo que nunca se apagará. Apocalipse capítulo 20, versículo 15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi